Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fabrício Pereira e a videoaula de hoje tem como título Caio Prado Júnior e Vânia Bambirra, do marxismo brasileiro à dependência. E eu vou tratar hoje, então, a partir desse tema, de duas abordagens marxistas brasileiras sobre a formação do Brasil e da América Latina como um todo, e também dos problemas brasileiros e latino-americanos. É importante dizer que o Caio Prado Júnior e a Vânia Bambirra elaboraram duas das mais criativas aplicações do marxismo, na minha opinião, do método materialista histórico à América Latina. E com isso eles fizeram uma adaptação do marxismo para a nossa região. Abordar então esses autores permite mostrar também a ligação do marxismo brasileiro mais criativo, que eu considero ser o do Caio Prado Júnior, com a formação da teoria da dependência, entender que uma das fontes centrais da teoria da dependência é o marxismo. Né? Então, nós vamos percorrer nessa aula, que eu acho que vai ser um pouquinho mais longa do que eu gostaria, nós vamos percorrer o caminho que leva da tese do Caio Prado sobre o caráter capitalista da colonização tropical até chegar na alternativa socialista à dependência apresentada pela Bambirra. É importante considerar, para começar, que o marxismo latino-americano, entre os anos 1930 e 1950, era hegemonizado pelas teses do caráter feudal da colonização ibérica, né? A colonização espanhola e portuguesa. Essa tese do caráter feudal se relacionava com as propostas da Terceira Internacional, a Internacional Comunista, a Comintern, sobre um caráter colonial ou semicolonial e semifeudal de todo o mundo não europeu, então dominado pelos imperialismos europeus. A ideia de imperialismo aí é importante. É importante lembrar, abrindo um parênteses, que nesses anos 1930, 40, 50, não havia ainda a noção de subdesenvolvimento. Né? Ela foi surgindo no final dos anos 40 e início dos anos 50. Nem de terceiro mundo. A noção de terceiro mundo surgiu em 1952. Nem de sul global. A noção de sul global surgiu no final dos anos 70. Tá? Fecho parênteses aqui, mas é importante ter noção da historicidade desses conceitos. Né? Então, a consequência dessa tese feudal ou semifeudal, semicolonial, que era apresentada pela Terceira Internacional Comunista, né, era a defesa de que era necessária, então, uma etapa nacional popular, uma etapa burguesa da revolução em todas essas regiões periféricas do mundo, essas regiões semicoloniais ou coloniais, antes de se poder pensar numa segunda etapa que aí sim seria de revoluções socialistas. Isso ficou conhecido como o etapismo, né? Etapismo dos partidos e movimentos comunistas daquele período. Revolução por etapas, uma etapa nacional libertadora, burguesa, e em seguida, então, uma etapa socialista. Isso, consequentemente, derivava numa tática política de aliança, né, de defesa de uma aliança com frentes amplas antifascistas, antiimperialistas, frentes nacionalistas. Né? Em suma, uma aliança dos setores populares com uma pretensa burguesia nacional em cada um dos países semicoloniais ou coloniais. Isso aqui foi só a introdução, né, da aula. Foi só para chegar no Caio Prado, para, por contraste, mostrar o que o Caio Prado apresentou de diferente, apresentou de transformador, de revolucionário, de novo, né, em relação às teses marxistas hegemônicas ali pelos anos 30, 40, até início dos anos 50, pelo menos.
enfim, é contra essas teses exatamente que alguns intelectuais marxistas, não só Caio Prado, mas também mencionaria o economista político argentino fundamental Sérgio Bagu, né? É contra essas teses que eles vão se posicionar, além de alguns outros autores trotskistas da época também, economistas trotskistas, enfim. Isso foi feito ainda nos anos 1940, mas esses pensadores, então, eram absolutamente minoritários. O que eu vou focar aqui, né, nessa disciplina, nessa aula, é Caio Prado mesmo. E o Caio Prado, então, de família tradicional paulista, quatrocentona, né, de grandes cafeicultores, professor de economia política mais tarde da Universidade de São Paulo, deputado estadual em São Paulo e federal pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, e então, naquele momento, anos 40, Partido Comunista do Brasil ainda, né? Caio Prado, grande intelectual do PCB, mas que sempre esteve em posição secundária no partido, apresentou algumas das suas principais teses no livro Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, 1942. Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, porque ele queria fazer outro volume posterior, né, dando sequência ao livro, mas esse volume acabou não aparecendo nunca. Então ficou só essa primeira parte mesmo. Esse Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, publicado em 1942, é um dos grandes livros de interpretação do Brasil, minha gente. Só lembrando para vocês que na primeira metade do século XX, particularmente entre os anos 1920 e 1940, né, principalmente, houve várias grandes interpretações e grandes intérpretes do Brasil. Né? Aqueles grandes livros ensaísticos que tentavam voltar à colonização brasileira para entender as limitações, problemas do Brasil, para tentar propor soluções a partir daí. Então, livros do Caio Prado, do Gilberto Freire, do Oliveira Viana, do Sérgio Buarque, esses são os grandes intérpretes do Brasil, certo? Caio Prado faz parte dessa geração. Uma geração, grosso modo, uma geração de autores ensaístas modernistas, né? Anos 1920, 1930. Então, vamos lá, né? Vamos parar de enrolação e vamos para o que interessa, que são os textos. O Caio Prado trata do Brasil, nesse livro, como algo novo, original, distinto tanto dos povos indígenas que aqui habitavam antes dos portugueses, antes da ocupação colonial, mas também distinto, ainda que em menor escala, da própria sociedade portuguesa, né, da sociedade da metrópole. Para ele, o Brasil, no final do século XVIII, início do XIX, já constituía um organismo social completo e distinto, uma população característica, uma estrutura social específica, até mesmo, segundo ele, uma atitude mental particular do seu povo. Tudo isso era produto de um sistema colonial. Então, no Caio Prado aparece essa noção de sistema, né, que não aparece nos outros autores. Essa noção de um sistema colonial e também de um sistema escravista, né, de produção escravista, são elementos claramente marxistas do pensamento dele, na visão dele do Brasil, da formação brasileira. Né? Então, tudo isso era produto de um sistema colonial que servia ao capitalismo mercantil e que já havia levado, no final do século XVIII e início do XIX, ao limite das suas possibilidades de desenvolvimento, né? Tinha chegado num teto, chegado num esgotamento. Isso abriu um período de transformações a partir da independência que não havia ainda se completado no momento em que o autor escrevia, 1942. O que ele dizia que era a evolução da economia colonial para a economia nacional. Isso não estava completado para ele, nos anos 1940. Uma chave importante da abordagem do Caio Prado, minha gente, é apontar como motor da colonização a extração e produção de gêneros para o comércio externo. A centralidade da expansão do capitalismo comercial para entender a ocupação e exploração colonial no Brasil. E na América Latina tropical como um todo, né? Na América Latina, na região latino-americana, que depois constituiria a América Latina. O colono das colonizações tropicais, seja português, seja espanhol, mas também holandês, inglês, francês, do Caio Prado, então, esse colono,
não é um senhor feudal. Esse colono, para ele, é nas palavras dele, empresário de um negócio rendoso. Tá? A grande fazenda escravista de monocultura para o Caio Prado não é uma reprodução de um feudo europeu, de uma tradição, de uma herança medieval em processo de decadência, em processo de superação. Para o Caio Prado, essa grande fazenda escravista de monocultura é já uma unidade empresarial voltada para o comércio internacional. Tá? Aí está toda a diferença, aí está o X da questão. Então, vou ler aqui uma citação dele, que é importante. Abro a citação. No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes. E ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e evolução históricas dos trópicos americanos. Fecha a citação. Outro ponto importante é a diferenciação entre a colonização por povoamento, em zonas temperadas, e a colonização tropical, plantation. Ambas são diferentes das colonizações anteriores, que vinham desde a Idade Antiga, né, que se faziam por meio de feitorização, da criação de feitorias nas costas dos territórios com os quais queria comerciar. Ambas são diferentes desse modelo antigo de feitoria, né, tanto a de povoamento quanto a colonização tropical. Nesse sentido, ambas levam ao povoamento em algum nível. Né? Havia em ambas a ocupação do território. Porém é que é o mais importante, na colonização tropical, esse povoamento só se dava com o único intuito de organizar a empresa colonial, a produção dos gêneros comerciais que interessavam a metrópole. Por outro lado, na colonização por povoamento, das zonas temperadas, as 3 colônias, né, inglesas na América do Norte e Canadá, havia um transplante de populações que procuravam construir um novo mundo, em geral fugindo das perseguições religiosas ou da expansão de suas terras. As colônias daí derivadas serão pouco mais que um prolongamento da Europa para o Caio Prado. Né? A divisão no Caio Prado, então, não se dá entre anglo-saxões e latinos, ibéricos. A chave não é essa. A chave não é culturalista. A chave é produtiva, é física, né? É material. Não é uma questão de diferenças culturais ou religiosas entre anglo-saxões e latinos. No Caio Prado, essa diferença de colonização deriva do caráter da produção, da organização da produção, do ambiente físico encontrado na colônia, dos produtos que se podia extrair das colônias, do papel que a colônia cumpria no mundo, num sistema que já estava começando a se constituir global. Tá? A questão não é o inglês e o português. A questão é temperada ao tropical para ele. O inglês e o francês em colônias tropicais, no sul dos Estados Unidos, no Caribe, no norte da América do Sul, né? Então, o inglês, o francês, o holandês, em colônias tropicais, agiam exatamente como o português. Basta pensar na Guiana Inglesa, basta pensar no Suriname, basta pensar na Jamaica. Né? Enfim, todas as ilhas caribenhas ocupadas pelos ingleses, basta pensar no Mississippi. Né? Então, essa abordagem original do Caio Prado é um dos elementos que vão levar às teorias da dependência. Né? Em particular, a teoria marxista da dependência.
formulada pelo André Gunder Frank, pelo Rui Mauro Marini, pelo Teotônio dos Santos, pela Vânia Bambirra. E em outras regiões do mundo, por pensadores, autores como o Samir Amin, o Issa Shivji, o Walter Rodney, e também vai levar a famosa teoria do sistema mundo, do Immanuel Wallerstein, né? Entre outras influências fundamentais. Essa crítica marxista do que o Caio Prado fez e outros, como eu já mencionado, Sérgio Bagul, né? Das teses mais ortodoxas do movimento comunista internacional, é um dos dois movimentos principais que levam à teoria da dependência. O outro movimento de pensamento importante que leva à formulação da teoria da dependência é a crítica a teses nacional-desenvolvimentistas, nacional-populares. Tá? Essas teses nacional-desenvolvimentistas, nacional-populares, vinham sendo elaboradas nos anos de pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL. Né? E podemos exemplificar esse pensamento através de figuras como Raul Prebisch e como Celso Furtado. Eles próprios foram se tornando, fazendo uma autocrítica dessas teses nacional-desenvolvimentistas ao longo da produção deles. A própria CEPAL foi reformulando o pensamento. Mas no final dos anos 40 e início dos anos 50, era aquela tese, né, da possibilidade do desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, a tese da substituição, da industrialização por substituição de importações, fechar as fronteiras para produzir um mercado interno, diversas teses que eu espero que vocês já conheçam, já tenham visto na escola, inclusive, já tenham ouvido falar ao longo da vida de vocês, né? No Brasil, particularmente, essas teses foram formuladas em grande medida a partir do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, com diversos nomes ao longo dos anos 50 e 60, como Álvaro Vieira Pinto, como Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, Vanderlei Guilherme dos Santos, Cândido Mendes e muitos outros. Tá? Só falei nome importante aqui. A tese central, então, a tese central da dependência, né? A tese que é crítica às teorias nacional-desenvolvimentistas da CEPAL, era a noção de que havia um limite do desenvolvimento no sistema mundial. O subdesenvolvimento, para os autores da dependência, aí criticando, né, a primeira formulação cepalina, não era um estágio anterior ao desenvolvimento, um estágio no caminho do desenvolvimento, num caminho evolucionista que levava ao desenvolvimento, né? Que era a tese das primeiras teorias desenvolvimentistas, também das teorias da modernização muito em voga no mundo inteiro nos anos 1950 e 60. A tese crítica a tudo isso da dependência era a de que o subdesenvolvimento era uma consequência direta na periferia do desenvolvimento do centro, num sistema mundial capitalista, em que todas as partes desse sistema cumpriam uma função, né? Cumpriam uma função no sistema capitalista global desde os primeiros processos de colonização que foram levados a cabo pelas potências comerciais europeias, né? Para começar por Portugal, ainda no século XV. Tá? Havia, então, um desenvolvimento global desigual e combinado, que produzia desenvolvimentos de um lado e subdesenvolvimentos de outro, sistêmico. Né? O subdesenvolvimento de uns é a condição para o desenvolvimento de outros. Nada é por acaso. Aqui, então, nessa chave da teoria da dependência, de todas as teorias da dependência, fica evidente, né, a crítica ao nacional desenvolvimentismo, as limitações do nacional desenvolvimentismo, a limitação das teorias
também da modernização, Lippmann, Lipset, aquelas coisas que a gente costuma ver, né? Aqui também fica evidente a relação da teoria da dependência com os argumentos do Caio Prado, porque não se tratava de um Brasil ou de uma América Latina semi-feudal, que precisava completar sua passagem ao capitalismo. Se tratava já de um país e de uma região fundados desde o princípio a partir da expansão do capitalismo comercial. Uma região que havia preservado esse mesmo lugar periférico no mundo depois das suas independências políticas formais. Isso servia para toda a América Latina, né? Óbvio. Não era só uma questão brasileira. Servia também para outras regiões periféricas, que tinham sido colonizadas ou semi-colonizadas mais tarde, já no século XIX, né? Regiões da África e da Ásia. Assim, então, havia limites para as políticas desenvolvimentistas, para as estratégias de industrialização por substituição de importações, estratégias de modernização. Nesses países periféricos havia um processo acelerado de urbanização, crescimento populacional muito acelerado, um setor de serviços já muito pujante, né, nesses países, que eram características do desenvolvimento. Mas isso não vinha com o correlato de uma industrialização tão moderna, né? Industrialização com a tecnologia de última geração. Também não vinha com o correlato de uma burguesia nacional relativamente autônoma. Nada disso. Assim, então, como consequência política, a estratégia de aliança com a burguesia nacional, que era a estratégia até os anos 1950 e início dos 60, até ainda defendida pelos partidos comunistas na periferia, tá? Essa estratégia de aliança com a burguesia nacional, segundo os dependentistas, era inviável. Por quê? Porque não havia burguesia nacional. As burguesias locais eram associadas, e cada vez mais, cada ano mais associadas, e dependentes do capitalismo monopolista do centro. Elas eram subsidiárias, elas eram prepostos, então nunca participariam e nunca fariam uma revolução burguesa nos moldes das que ocorreram, de algumas que ocorreram nos países centrais do sistema capitalista. A consequência disso, né, vamos radicalizar um pouco o raciocínio, vamos levar as últimas consequências. A consequência lógica disso, então, para alguns autores da dependência, não para todos, era a defesa de uma revolução socialista, é o caso da Vânia Bambirra. Né? Mas nem todos defendiam isso. Né? As teorias da dependência se originam a partir de dois núcleos, basicamente no Brasil, no começo dos anos 60, basicamente autores brasileiros, nos anos 1960, no começo da década, que é o auge do pensamento brasileiro, me parece, o auge daquele processo de democratização, né? De 45 a 64. Os dois núcleos, então, são o Núcleo de Estudos do Capital, de Marx, né? Núcleo de Estudos do Capital, de Marx, organizado na Universidade de São Paulo, pelo Florestan Fernandes, com a participação do Fernando Henrique Cardoso, do Francisco Verfort, do Ottaviani e muitos outros. O outro núcleo era de professores e estudantes de mestrado, enfim, de pós-graduação, envolvidos na fundação da Universidade de Brasília e que tinham ligação com a Organização Política Operária, POLOP, uma organização política originada, então, no início dos anos 60, de dissidências do PCB e de alguns intelectuais de influência trotskista. Então, aí nesse núcleo da UNB, nós temos a Bambirra, temos o Gunder Frank, o Marini, o Teotônio. Tá? Com o golpe de 64, intelectuais de ambos os grupos passam por muitos lugares, vão para muitos exílios, mas acabam chegando no Chile. Né? O Chile, primeiro, da democracia cristã e da reforma agrária, e depois Chile da experiência
da Unidade Popular, Salvador Allende, né? E esses intelectuais acabam se envolvendo com instituições como a própria CEPAL, aí em processo de reformulação das suas teses, né? E com a Flaxo, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Ambas, CEPAL e Flaxo, sediadas até hoje, aliás, em Santiago do Chile, né? E aí esses brasileiros se conectam com autores de outras partes do mundo que estavam indo participar da experiência chilena e acabam dialogando com eles, né? Como o Alain Touraine, por exemplo, né? Sociólogo francês, enfim. Como o Enzo Faleto, sociólogo chileno, que vai escrever o clássico com o Fernando Henrique, né? Enzo Faleto. Bom, com o golpe de 73, que derrubou o governo da Unidade Popular e estabeleceu uma ditadura no Chile, uma ditadura civil-militar que prevaleceu até 1990, com derivações posteriores, né? Alguns desses intelectuais foram para a Europa, depois outros, os mais marxistas, do grupo da Vânia Bambirra, foram para o México, tá? Para o México, para a UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, e outros retornaram para o Brasil, caso do Fernando Henrique, Serra, Ottaviani, e acabaram se sediando, como estavam expulsos da universidade, né, nesse período, eles acabaram, nos anos 70, de volta ao Brasil, instituindo e sobrevivendo e formulando seu pensamento no SEBRAP, né, em São Paulo. Centro de pesquisas importante até hoje. Bom, dois grupos da dependência, então, né? Temos 27 minutos e 10 segundos de aula. Muito bem. Dois grupos importantes da dependência, então. Um era mais moderado, com influência marxista, mas não explicitamente marxista, tendendo a enxergar possibilidades de desenvolvimento limitadas dentro do capitalismo, e sem a necessidade, né, sem a proposta clara de um rompimento com o sistema, dependendo das possibilidades de alianças internas, da combinação entre fatores externos e internos, enfim. O outro grupo destacava mais, frisava mais os limites estruturais do sistema, os limites estruturais da dependência e a necessidade de rompimento com o sistema, enfatizando a necessidade então de uma passagem ao socialismo, enfatizando, usando o conceito de imperialismo. Tá? O grupo do Fernando Henrique não usava propriamente o conceito de imperialismo, e esse grupo mais marxista-leninista, sim, usava, né, o conceito de imperialismo vindo do Lenin, né, do Lenin. O grupo marxista da dependência usava o conceito também de subimperialismo, formulado pelo Rui Mauro e pela Vânia Bambirra. O subimperialismo era uma possibilidade aberta a países médios, a países semi-periféricos, como é o caso do Brasil, ou como era o caso do Brasil. Eles podiam exercer um subimperialismo em relação a seus vizinhos. No caso do Brasil, em relação a países como o Paraguai, né? Em relação também, por exemplo, a ex-colônias africanas lusófonas, né? Como Angola, Moçambique, enfim. Então, havia aí entre os marxistas da dependência, essa ênfase no conceito de imperialismo, né? E derivado disso também o conceito de subimperialismo, muito polêmico até hoje, né? Bom, a Bambirra, como eu já falei várias vezes, está nesse segundo grupo, nesse grupo mais marxista, né? Entre os dois grupos, ela está nesse segundo grupo. No Capitalismo Dependente latino-americano, que é o livro que foi lançado, aí que vocês leram, foi lançado em 1972, no Chile, e só mais recentemente no Brasil, acho que 2012 ou 2013, a dependência não se apresenta como um fenômeno externo e coercitivo da situação latino-americana, né? Ele se apresenta, nas palavras da Bambirra, como a categoria analítico-explicativa fundamental da conformação das sociedades latino-americanas, como um condicionante concreto
de diferentes conformações sociais na América Latina. A Bambirra apresentou no livro, né, apresenta a partir dessa reflexão, uma tipologia de sociedades latino-americanas. Uma tipologia que ela constrói em crítica à obra clássica do Cardoso e do Faleto, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que foi lançada em 70 em português, 1970, e a primeira versão no Chile, se não me engano, foi em 67. Não vem ao caso entrar nos detalhes, né? Leiam os capítulos do livro, né, da Vânia Bambirra, e se puderem, busquem o livro do Cardoso do Faleto, né, que está fora do programa nesse período. Mas o que vale mencionar é que a Bambirra apresenta, grosso modo, dois tipos de países na América Latina: países do tipo A, com o início mais antigo de industrialização, né, antes da Segunda Guerra Mundial, às vezes antes da Primeira Guerra Mundial, e países do tipo B, de industrialização, que foi produto da integração já do capitalismo monopolista, já no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela também fala de um tipo C, mas que não interessa na análise dela, que eram países sem industrialização até o momento que ela escrevia, Paraguai e Haiti. De todo modo, então, o capital estrangeiro, apesar dessa diferenciação entre países A, B e eventualmente C, de todo modo, o capital estrangeiro monopolista, imperialista, segundo ela, já estava crescentemente predominando na produção de todos os países da região, associada ao capitalismo de Estado local, né? O capitalismo dos projetos estatistas, nacional-desenvolvimentistas. Os países do tipo A, para ela, caso do Brasil, Argentina e México, principalmente, ainda tinham a possibilidade de um desenvolvimento subimperialista, como eu já falei, né? Enquanto o resto, os países do tipo B, né, nem isso. Naquele contexto, então, o capitalismo dependente e as classes dominantes locais adquiriam características, segundo ela, crescentemente neofascistas. Não é 2021, não, é 1972, tá? Características crescentemente neofascistas, que só deixavam como alternativa a revolução socialista. Tá? Tentem pensar no desenvolvimento do pensamento marxista no Brasil, né, nesse período, e na América Latina, e derivando em parte na teoria da dependência, e tragam essas reflexões, tentem fazer o esforço de trazer essas reflexões para o Brasil atual. A gente tenta pensar o que tem o que teria de ultrapassado, o que teria de atual nesses conceitos e nessa visão do lugar do Brasil no mundo. Tá? Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite e nos vemos.